Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje irei falar sobre figuras de linguagem. Só para distrair, me respondam. O que é o que é? O 4 disse para o 40. Sabem responder? Respondam. Se não souberem, aguardem até o final do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tipos de linguagem: denotativo, sentido real, literal, verdadeiro. Exemplo: minha geladeira quebrou. Então, quando eu falo, principalmente encontramos em gramáticas, dicionários, encontramos também nos livros didáticos e em alguns textos. Conotativo, sentido figurado. O sentido figurado da palavra nós encontramos em todas as figuras de linguagem, ou seja, é quando emprega a linguagem de uma forma em que eu faço uma comparação ou exerço a função de hipérbole ou outros. Exemplo: minha namorada é uma geladeira. Figuras de linguagem. Temos aí a comparação. Comparação, eu faço uma breve comparação. Ou seja, a figura de linguagem que nós mais utilizamos ela é linda como uma flor, é o como. Então, a figura de linguagem na comparação que irá aparecer com muita abundância é a conjunção como, comparação como. E aí, nós teremos aí, é tão certo quanto o calor do fogo. Já não tenho escolha e participo do seu jogo. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Aí nós teremos, a figura de linguagem chamada metáfora. Deve fazer uma lembrança que a metáfora é muito parecida com a comparação. Ou seja, as duas vão fazer uma comparação entre ambas as partes. Só que na comparação, o como, ele aparece, ele fica evidente. Na metáfora, o como se esconde, ele não aparece. Exemplos aí. Amor é um livro, sexo é esporte. Então, nós temos a primeira metáfora aqui, amor é um livro. Esse amor é um livro. Nós percebemos essa primeira metáfora. Essa segunda metáfora, eu já faço também uma afirmação. Sexo é esporte. Eu poderia, na comparação, se fosse comparação, eu poderia dizer amor é como um livro. Eu teria que colocar o como. Só que eu, nesse momento, o que eu faço? O como, ele vai ter que se esconder. Ele não fica evidente, ele vai desaparecer. Por isso que é chamado de metáfora. Aí nós temos várias metáforas. Sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Então, se eu colocasse aqui o como, poderia virar uma comparação. Mas como eu não uso como, essas são as metáforas, que eu faço uma comparação entre ambas as partes, sendo que o termo que compara fica escondido na metáfora. Na comparação, ele aparece. Metonímia. A metonímia é toda vez que eu tiver uma substituição. Então, toda vez que eu tiver uma substituição, uma troca de um elemento por um outro, eu tenho a metonímia. Por exemplo, se eu quero dizer que a pessoa come muito, eu vou dizer que ele é bom de garfo. Ou seja, eu troco um elemento por outro. Eu teria que falar que ele come muito, come bem, só que eu estabeleço essa substituição. Quando eu faço a substituição, eu tenho a metonímia. E aqui eu tenho várias metonímias, vocês podem ver que são muitas. E aí, ela sempre faz uma comparação, ela sempre vai fazer uma substituição. No posto do Ipiranga, as margens plácidas, Então, aqui vai ter sempre alguma coisa,
E a metonímia também, ela aparece quando, por exemplo, a pessoa é analfabeto, né? Ela não precisa de saber, por exemplo, o banheiro feminino e masculino, ela sabe, vai ter uma metonímia, né, desse banheiro, que vai ser um vestidinho, e ela vai fazer a diferença, qual que é o masculino, qual que é o feminino. A mesma coisa, a metonímia, quando nós utilizamos as placas, né? As placas, por exemplo, estamos em alguma viagem, percebemos ali um garfo ou qualquer talher, nós percebemos que ali, aquela placa quer dizer que tem um restaurante próximo. Então, metonímia, ela pode aparecer, né, são várias formas. Eu posso falar assim, eu amo Machado de Assis, e esse eu amo Machado de Assis, na verdade, não é que eu amo o autor, e sim as obras do autor. Então, depois nós teremos aí a onomatopeia. A onomatopeia é toda vez que eu tentar reproduzir ou imitar um som. Então, toda vez que eu tentar imitar esse som, eu tenho a onomatopeia. Bum, né? O barulho de bomba, poc-poc e outros. São muitas onomatopeias. Então, eu imito os sons. Essas são mais simples, porque acredito que vocês conheçam, né? Dos gibis. Teremos também a figura de linguagem, que é a assonância, que é repetições de vogais, né? Então, repetição de vogais ou palavras no início dos versos, né? Então, quando temos a repetição das vogais, nós temos aí a assonância. A minha alma tá armada e apontada para a cara. Então, aí nós temos a repetição da vogal A, e muito, né? Tem muita letra, muita vogal A aí. Aliteração. A literação é repetição de consoantes com o mesmo som. Então, toda vez que eu tiver consoantes com o mesmo som, eu tenho a aliteração. Exemplos aí, né? O P que está se repetindo, né? Penso, que pena que seja pouco, só penso em pensamento, quem pode me procurar de cá de lá. Então, dá esse som, né? O P, o B, né? O L. Então, dá um som aí, e aí por isso que é chamado de aliteração. Depois nós temos o pleonasmo. O pleonasmo é toda vez que eu tiver uma repetição, uma reiteração de ideias. Ou seja, eu posso, abre aspas, o cadáver de um defunto já falecido. Fecha aspas. Machado de Assis, livro Dom Casmurro. Então, quando eu utilizo desse pleonasmo, eu quero reforçar que esse defunto realmente está morto. O cadáver de um defunto já falecido. Então, toda vez que eu faço esse reforço, né, ela sorriu um sorriso de esperança, por exemplo, sorriu um sorriso, eu reforço aí que a ideia, eu repito aí a ideia, eu reforço essa ideia. Então, aí, né, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Então, essa repetição aí que nós percebemos. E me beija com a boca de hortelã. Então, nós teremos a próxima aí, é a antítese. A antítese é toda vez que nós tivermos palavras com sentidos opostos, né? Vocês lembram dos antônimos? Os antônimos, né, de gorda, magra, de feia, bonita, né? Então, antítese são palavras com sentidos contrários. Aproximar os opostos. Por exemplo, uma noite longa para uma vida curta. Longa e curta são antíteses, ou seja, são opostos. Luz e sombras, voz e silêncio, razão, coração, você e eu. Gelo e fogo, maldição e beleza, dor e cura, eu e você. Então, são os opostos aí. Paradoxo. Paradoxo é quando eu tenho oposição de ideias. Então, aí, a oposição é de ideias. Mudaram as estações, nada mudou, então vou lá no finalzinho, o para sempre, sempre acaba. Então, eu tenho as ideias diferentes.
nós teremos aí a ironia. A ironia é toda vez quando eu falo com um tom de zombaria, com um tom de deboche. Eu posso chegar e falar assim, ó, ela é tão bonita que espanta até os postes. Então, quando eu falo isso, eu falo com um tom de zombaria. Ironia. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim, ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Prosopopeia. Prosopopeia é a mesma coisa de dizer personificação. As duas são a mesma coisa, né? Em alguns concursos vão ter nomes aí, né? Mas é a mesma coisa. Vão ter alguns concursos que vão chamar de prosopopeia e outros que irão chamar de personificação. As duas querem dizer a mesma coisa. É quando você cria vida para um objeto. Ou, mesmo que não for para um objeto, eu poderia dizer assim: o sol me abraçou hoje pela manhã. Se eu disser assim, vocês vão falar comigo. O sol tem vida. Sim, concordo. Mas o fato dele abraçar, ele criou uma vida humana. Então, quando ele cria uma vida humana, ele é chamado de personificação. A lua me traiu. A lua trair. Nós sabemos que lua, ela não tem sentimentos. Então, toda vez que nós tivermos qualquer objeto ou qualquer coisa, um animal que tenha vida humana, é chamada de personificação, prosopopeia. Aqui vão ter alguns exemplos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Hipérbole. Hipérbole é toda vez que eu falar qualquer exagero, qualquer ideia, qualquer frase que tenha exagero. Que eu poderia dizer, fiquei há anos espero por você. Né? Então, quando eu falo, estou morta de cansaço, eu não estou morta na verdade. Né? Então, é sempre quando eu digo qualquer coisa com muito exagero. Então, há mil anos espero por você. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Então, esse 1000 rosas roubadas, esse exagerado jogado aos seus pés, ele trata-se de hipérbole. São expressões aí com bastante exagero. O eufemismo é toda vez que eu tentar suavizar expressões, toda vez que eu tentar falar de forma agradável ao meu ouvinte. Por exemplo, se a pessoa está acima do peso, eu nunca posso dizer que ela está gorda, de forma alguma. Eu teria que dizer que, você está só um pouquinho acima do seu peso ideal, só um pouquinho. Então, se a pessoa morreu, eu nunca posso dizer que a pessoa realmente está morta. Eu devo dizer que a pessoa dorme nos braços de Deus, do Pai. Então, eu tento suavizar aquele momento ruim. 10 anos passaram e cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Então, eu não digo que a pessoa está morta. Perífrase. A perífrase é toda vez que eu tentar, pelo apelido ou por alguma coisa, por algum termo que me faz lembrar a pessoa, eu uso a perífrase. Por exemplo, a rainha dos baixinhos irá cantar ainda hoje. Então, quando eu falo a rainha dos baixinhos, eu não há necessidade nenhuma de dizer que a rainha dos baixinhos é a Xuxa. Então, eu não menciono o nome dela nessa frase. Mas todos nós recorremos que a rainha dos baixinhos se trata de Xuxa. O rei dos gramados, Pelé. Então, toda vez que tivermos aí um termo que nos faz lembrar de uma pessoa. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Então, nós teremos aí o polissíndeto.
Polissíndeto é toda vez que eu tiver repetição de conjunções. Vocês lembram das conjunções? É o E sem acento. Com o acento vira E, né? Então ali é E. Polissíndeto são muitas conjunções. Então quando você ver, né, muita conjunção, lá, olha o tanto de E que tem. E há tempos nem os santos, né? E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. Então este E ligando as orações vão ser aí o nosso polissíndeto. O nosso assíndeto é toda vez que tiver ausência de conjunções. Então, quando vê que o termo aí está sem conjunção, por exemplo, eu não sou seu, eu não sou de ninguém, né? Então, eu teria que colocar uma conjunção aí para ficar legal, ali naquela vírgula, né? Nós percebemos aí a falta de uma conjunção. Você não manda em mim, eu não mando em você. Então, a ausência de conjunção, assíndeto. Anáfora, mesmo início. Então, quando você tem uma palavra que se repete no início de todos os versos, você tem a anáfora. Por exemplo, pode ser uma palavra, pode ser casa, e casa se repetir por todos os versos, por exemplo. Pode ser somente uma letra que se repete em todos os versos. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Aí, ó, esse quando se repetindo no início, aí nós percebemos que trata-se da anáfora. Só que poderia ser só uma palavra, uma outra palavra. Então, quando perceber que todos os versos começam com a mesma letra, ou pode saber que trata-se de anáfora. Depois nós temos o hipérbato. E o hipérbato é inversão sintática. É quando eu inverto a frase. Por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então, olha como que fica na inversão. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Heróico não tem acento, perdoe-me, tá, pessoal? Neologismo. Neologismo é toda vez que eu falo qualquer palavra que não tenha no nosso dicionário. Então, é toda vez que eu falar uma nova palavra, criar uma nova palavra, eu terei neologismo. Por exemplo, sentinte, né? Quando o Carlos Drummond fez um poema e colocou sentinte, que seria de sentir. Depois nós teremos aí a ironia. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Aí, no caso do neologismo, nós temos aí o telefone, né? Que é uma palavra criada, telefone. Que hoje, né, não estaria com esse hífen, né? Mas esses slides estão um pouquinho velhos, então tem algumas ortografias erradas. Ó, não alimento amor por telefone, isso é ilusão. Não adianta falar de amor ao telefone, isso é ilusão. Telefone é o nosso neologismo, é o nosso único neologismo aí, né? Porque não existe essa palavra telefone. E aí nós teremos aí, né, o caso da perífrase. Vocês me perdoem que esse São Paulo aqui, eu só teria que ter escrito terra da garoa, terra boa. O São Paulo não teria que aparecer. Por ser perífrase, não faz nenhuma relação ali, né? Eu não posso falar o nome do local. Complicada e perfeitinha é o paradoxo. Vocês lembram? Somente as ideias são diferentes, opostas. Então, é somente as ideias e não as palavras. Então, complicada e perfeitinha. É o paradoxo aí, é um pensamento com ideias ao contrário. A metáfora. Metáfora estabelece uma comparação. Vocês lembram da metáfora? Você é a escada na minha subida. Então, você é o amor da minha vida. Então, esse daí, ó, todos esses dois primeiros versos, né,
Todos esses versos aí, ó, todos esses versos, eles são metáforas, né? Então, o que é uma metáfora? É essa comparação, que eu estou comparando a pessoa com uma escada, que eu estou comparando a pessoa com uma ave, e assim, teus olhos me confundem da cabeça aos pés. Então, aí nós temos, teu olhar não me diz exato quem tu és, a metonímia. Né? Lembram da metonímia? É a substituição, é quando eu troco um elemento pelo outro. Esse pleonasmo aqui, ele está errado. Não podemos utilizar esse pleonasmo. Por exemplo, eu nasci há 10 mil anos atrás. Esse é um pleonasmo vicioso. Eu não posso utilizar esses dois aqui, porque os dois estão me mostrando, este A com H, ele está me mostrando um tempo decorrido, um tempo no passado. E esse atrás reforça esse tempo anterior, esse tempo do passado. Então, eu não poderia utilizar os dois. Então, ou eu faço a opção de usar somente o primeiro e tiro o atrás, ou eu faço a opção de usar somente atrás. Me informei ali, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu teria que tirar o atrás, né, para ficar correto. Então, tem muitos outros pleonasmos que não devemos utilizar. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Não há necessidade de reforçar. Esses pleonasmos não podem ser falados na nossa língua padrão. Ou seja, eles estão em desacordo com a nossa gramática. Quando eu falo subir para cima, eu posso dizer o mesmo de forma padrão. Subir, descer, entrar. Não há necessidade de reforçar. Depois nós temos uns outros aí, que é o paradoxo: quando não houver saída, ainda há de haver saída. Né? Vocês lembram que é só a ideia mesmo que ela é oposta? Quando não houver esperança, ainda há de haver esperança. Então, controlando a minha maluquez, nesse caso é o neologismo. Lembram do neologismo? Maluquez. Então, esse maluquez, né, nós não vamos encontrar ele no dicionário. Né? Algumas palavras que são inventadas, às vezes, por alguns poetas. Então, agora, para encerrar, me respondam o adivinho. Lembra do adivinho? O que é o que? O 4 disse para o 40? Passa a bola. Tenham uma ótima noite. Abraços e beijocas no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo.